Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus mantenedor da vida, de tudo que aqui existe. Graças te damos, Senhor nosso Deus. Te damos graças pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa todos os dias, pelas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado no dia a dia, Senhor nosso Deus. Ó Pai eterno, em especial, Senhor nosso Deus, eu te peço para que derrame a tua bênção sobre o Henrique, a mãe da Thaís, a Raquel, o Adilson, a Valmira, a Dona Senir e a Bárbara, Senhor nosso Deus. Derrama a tua bênção sobre eles, Senhor nosso Deus. E te peço, Senhor nosso Deus, para que fique conosco para mais um estudo da tua palavra, Senhor nosso Deus, dando-nos cada vez mais sabedoria para poder estudar a tua palavra, entender a tua palavra, Senhor nosso Deus, e praticar a tua palavra. Fica conosco, Senhor nosso Deus. Humildemente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Irmão, nós vamos hoje ter o testemunho de alguns irmãos que se dispuseram a fazê-lo, né? É uma palavra mais rápida, né? Naquela ideia dos 3 minutos, talvez 5. E aí, antes da gente começar propriamente do conteúdo de hoje, né? Do livro Como Acontece a Santificação, tá? Eu vou passar então a palavra. Eu não lembro de cabeça todo mundo que era, mas se não me engano, a Fabrícia é uma das pessoas, não é, Fabrícia? Sim. Poderia começar então, Fabrícia, enquanto a Marisa não vem para até lembrar os outros, que eu não lembro. Tá bom. Parabéns. Oi? Começando, Bex. Agora, E, Demar, eu também vou testemunhar hoje, viu? Bom dia, gente. Fabrícia, Júnia, tem mais alguém que a Marisa vai lembrar lá, eu não lembro de cabeça. Agora eu vou pedir aos demais para tirar... Eu também, o Demar. Jaqueline. Jaqueline também. Fabrícia, Júnior e Jaqueline. Vamos tirar todo mundo o som, tá, gente? Vou colocar no mudo e aí deixar só a Fabrícia aberta para a gente ouvir melhor. Vamos lá. Então, eu sou do interior, né, daqui perto de BH, de Conselheiro Lafayette. Vim para Belo Horizonte para fazer faculdade. E minha infância foi como católica, minha família é católica no interior, e a gente não tinha contato nenhum com a religião protestante. Eu me lembro, desde a minha infância, apenas uma igreja, que eu não sei qual denominação mais era, mas que tinha até um certo preconceito, né? A gente era ensinado a ter até um certo preconceito a essa igreja quando passava na porta, sabe? Mas apesar de ser católica, né, que a gente sempre divide, né, católico praticante e não praticante, né? A gente era uma família católica praticante e eu sempre tive muito hábito de louvar a Deus desde a infância, mesmo sozinha, em casa, desde pequena, sabe? Então, sempre busquei muito a Deus. E vim para Belo Horizonte para fazer faculdade, conheci o Wesley no primeiro dia de aula, apesar dele não ser da mesma área, foi por causa de amigos em comum, e isso foi em 96, né? E desde então eu fui tendo a curiosidade sobre a religião presbiteriana, até que tive certeza aí de que era o caminho que eu queria para louvar a Deus. Em 99 eu fiz a profissão de fé aí na primeira igreja, né? E desde então a gente está aí. O Wesley já nasceu, né, no lar presbiteriano, o pai dele era presbítero da nossa igreja, né? Desde sempre aí. Então, naquele momento, né? Importante. Daquela conversa que a gente teve. o Wesley tá lembrando aqui que ele acha muito interessante uma parte aqui das conversas inúmeras que a gente teve, né, em relação à religião, porque para o católico, eu acho que o que mais é difícil é o abandono do culto a Maria, né? Isso é muito forte. O católico põe Maria muito acima, às vezes, de Deus, né? Fala que Maria é a mãe de Deus, né? Nem mãe de Jesus, né? Trata Maria como mãe de Deus, né? Então, esse culto é muito forte, né, Maria? E numa dessas ocasiões, a gente falando especificamente sobre isso, eu tinha uma imagem de uma santa, né, de uma Maria, e eu já tinha até tirado de cima do meu criado, assim, colocar dentro do guarda-roupa. E a gente conversando sobre isso, de repente a gente escuta um barulho e
eu abri a porta do guarda-roupa, que o barulho vinha de lá, e a cabeça dessa santa se soltou, sabe? Então, assim, aquilo para a gente foi muito impactante. Foi no momento que ele estava falando. É isso. É isso. Joia demais, viu, Fabrício e Wesley? Obrigado por vocês compartilharem com a gente, né? E interessante aí, ó, na história de vocês, né? A gente pode ver aquelas coisas todas que a gente tem visto, né? Deus agindo através da palavra, né? Certamente você começou a ouvir muito da palavra, né? A ter a sua convicção da salvação em Cristo, né? Usando situações, colocando pessoas junto, sua própria decisão, né? Ou as decisões que você tomou, né? Hoje está fazendo produção de fé também. Alguém abriu o som aí, gente? Ficou. E só finalizando aqui, né, que eu tinha esquecido, eu estava me lembrando aqui, minha irmã hoje está na classe de catecúmenos, né, que é uma alegria muito grande para a gente, porque a gente tem orado e ministrado aí para que a minha família também possa se converter, né, e minha irmã hoje está na classe de catecúmenos, ela com o nosso filho mais velho, Matheus. Graças a Deus. E aí, Fabrício, só aproveitar que você colocou isso, eu penso que é importante a gente chamar essa atenção, né, para isso. Não é uma questão de mudança de religião, simplesmente, né? Sim. É muito mais do que isso. É uma questão de vida com Deus, de uma fé vívida mesmo num Deus que é muito além daquilo que a gente consegue entender e compreender, né? Mas a nossa fé é uma fé racional, né? Ela ultrapassa a razão, mas ela passa por aquilo que Deus revela nas Escrituras, né? E nos ensina nesse processo de nos separar para Ele, de nos santificar, de nos fazer ter alegria nele e na vontade dele nas nossas vidas. Ou seja, seguir a Jesus, né? Que é o nosso modelo de plena alegria em ver na presença do Pai, né? Que coisa maravilhosa, viu? Obrigado, viu, Fabrícia? Eu que agradeço. É demais. Conta isso para mais gente, viu, Fabrícia? Tá bom. Deus te abençoe. Agora, Obrigado. Fabrícia. Oi. Foi um privilégio mesmo te ouvir e agradecemos a Deus pela alegria de ter você aqui no nosso meio, né? E o pessoal talvez não saiba, né? A Fabrícia e o Wesley fizeram casais para sempre conosco aqui. Duas vezes. Duas vezes. Alegria. Se tiver a terceira, a gente faz, aí a gente pede música no Fantástico. Pois é. Né? Gente, vamos passar para a Júnia, então, agora, tá? Vamos lá, Júnia. Sua vez. Ô, Júnia, eu não sei se você está falando sem som. Ah, tá. Tá. Pronto. Tá? Estão me escutando? Bom dia. Agora gente. sim, obrigado. Bom, vou começar. Minha família, por parte materna, sempre frequentou a igreja, né? Minha avó Edith, meus primos, meus tios. E aí, mais tarde, eu não lembro direito qual é a ordem, o meu avô, Henrique, e o meu irmão Rodrigo se converteram. Eu não entendia, eu não conhecia, né, a palavra de Deus, eu não entendia o porquê de frequentar todo domingo, né, a igreja. Eu achava que bastava acreditar em Deus que estava tudo bem, né? Nem me achava uma boa pessoa. E aí fui levando a vida, né? Aos trancos e barrancos. Aí o tempo passou, né? Eu me casei em 2014, e aí começaram uma série de situações muito difíceis. E primeiro eu fui conversar com meu irmão Rodrigo, e ele me convidou, né? Falou assim, vamos lá para a igreja. E eu comecei a frequentar e gostar muito de ir, sabe? Ficava contando os dias, né? Para chegar domingo. E aí fiz profissão de fé, comecei a rever
algumas coisas da minha vida, né? Como eu vivia, meus erros e várias situações que eu comecei que eu já tinha vivido também, que eu comecei a perceber, né, a bondade de Deus comigo. E a essa altura, as coisas do meu casamento estavam dando uma acalmada e eu tinha engravidado do meu filho, do Gabriel. Inclusive, eu participava da classe dos catecúmenos, eu já estava grávida, né? Eu queria fazer um parênteses e falar... Ai, eu vou chorar. Dessa família da Dona Maria Helena, de vocês, e Delmar, Marise, Erde e Betsy, que me ajudaram demais, me apoiaram, sabe? Me estenderam o braço, me receberam. A Bárbara também, Rodrigo, e realmente foi Deus que colocou vocês na minha vida. Eu achei que eu não ia chorar. E foi um período muito difícil. O Gabriel nasceu e veio um período de maior dificuldade, porque meu marido nem eu, né? Ninguém está preparado, né, para receber uma criança, e a gente já vinha, né, de um período difícil. Aí tudo ficou mais confuso. Aí eu tinha cuidado do Gabriel, da casa. Aí os problemas financeiros ficaram maiores. Várias situações que eu nunca tive vivido. Mas aí, em contraponto a isso, Deus se fez muito presente. Eu nunca tinha experimentado uma intimidade tão grande com Deus. E eu percebia isso dia a dia. Dia a dia eu percebia. Inclusive através de vocês, né? Que ele colocou para me apoiar e dar a mão para mim. E foi um momento, assim, muito difícil mesmo, mas foi um momento muito rico de intimidade com Deus. Aí eu queria só exemplificar uma situação assim rápida. Uma vez eu estava muito preocupada um dia com a questão financeira lá em casa e orando, e estava só eu e Gabriel, e aí perguntando a Deus como é que nós vamos fazer para pagar umas contas que iriam vencer. E aí eu acabei de orar, acho que em menos de 10 minutos meu telefone tocou. Era uma pessoa me chamando para fazer um trabalho um trabalho que realmente eu tinha que fazer, só eu que podia fazer. E era um trabalho de mais ou menos 2 meses de despesa lá de casa, né? Então era assim, era quase que todos os dias tinham situações assim, sabe? Foi uma coisa muito surpreendente. E sim, e várias outras situações que aconteceram. Então, hoje eu penso naqueles momentos, né? Lógico, às vezes vem à mente, mas foram momentos muito difíceis, mas são coisas que a gente, algumas vezes mais, outras menos, a gente sempre vai ter dificuldades, né? Mas hoje eu recebo e eu sei que Deus tem um propósito em todas elas e que todas as coisas cooperam, né, para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. É isso.
Deus, né, querida? Que Deus te dê um abraço aí por nós, que nós não podemos te dar. Amém. Amém, amém. Obrigado, viu, Zônia, Nada. pelo testemunho. Eu queria ler um texto aqui, antes de passar para Jaqueline. 2 Coríntios 1, versículos 3 em diante. Diz assim, irmãos, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Que bênção, né? Deus tem essa maravilha de trabalhar conosco e não só nos aperfeiçoar no sofrimento que Ele permite sobre a nossa vida, mas também usar isso para o consolo dos nossos irmãos em Cristo, né? Nós, como um só corpo, nós sofremos uns com os outros e nós também consolamos e socorremos uns aos outros. Graças a Deus por Cristo, pela sua obra em nós e através de nós também, né? Que privilégio. Jaqueline, eu não sei se você está ouvindo bem, parece que travou um pouco a comunicação com sua. Você consegue falar? Estou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Não? Vamos sim, pode falar, Jaqueline. Gente, escrevi, tá? Porque eu tentar falar nos 3 minutos. Não, ótimo, ótimo. Graça, misericórdia, bondade e perseverança são palavras que definem minha caminhada com Cristo. Nasci em um lar cristão, mas isso, uma família cristã, me possibilitou conhecer Cristo e seus ensinamentos desde a mais tenra. Crescia também o conhecimento de Cristo e o desejo no meu coração de dia após andar em anos com a certeza de que Cristo era o meu Salvador. Fiz minha profissão de fé. Alguém poderia dizer que seguir a Cristo e fazer a vontade dele tenha sido tranquilo para mim, tendo em vista toda essa conjuntura familiar favorável. Mas devo lhe confessar, salva por Cristo, e com essa convicção no mais profundo do coração, tive momentos de sentir muita culpa por não ter honrado a Cristo, como estudante na faculdade, quando colava, quando eu não dava testemunho, quando não orava com pessoas não cristãs, ao tomar a decisão de casar com a pessoa também não em outras áreas da vida que, mesmo conhecendo, estando na igreja, Querem aumentar. a questão não condizia com o Cristo que eu tinha professado e que eu reconhecia como Salvador. Muitas vezes, irmãos, eu tive que lutar contra essa independência que eu tinha, com essa autossuficiência, com querer fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Fui por meio do sofrimento, enxergando que conhecia Cristo, mas não vivia por meio dele. Mas eu me lembro que em 83 eu coloquei em Filipenses, em cima, no início do livro, Deus, fiz uma oração, Deus, quando eu estiver me afastando dos teus ensinamentos,
o Senhor usa os meios necessários para fazer com que eu frequentando a igreja, trabalhando, mas me sentia anestesiada. Eu falei, Débora, minha irmã mais nova, eu estou querendo desistir de Deus. Porque foi em março, eu fiquei sabendo em fevereiro, estava no carnaval, e eu comecei a justificar diante de Deus o fato de eu estar fazendo a obra na igreja, pegando dia, dormindo em albergues, e aí eu vi aquelas moças dançando em frente à televisão e falavam, essas pessoas estão aí. E comecei a questionar com Deus sobre isso. E a minha irmã falou, Jaque, eu não vou pedir cura para você, para Deus, mas vou pedir para Deus restaurar a alegria da salvação, dos primeiros tempos que você tinha. E, irmãos, de faculdade, ela fazia medicina, eu fazia direito, ela deixou fazer uma prova para ficar, para assistir a cirurgia comigo. Vários irmãos vieram, um de Rio de Janeiro, outro de Salinas, para ficar comigo, águas profundas. E nós fomos para um sítio, eu falei, eu quero dormir, eu não quero nem participar, eu quero dormir, gente. E eu me lembro que naquele dia eu acordei e fui jantar para ir para o hospital e comecei a agradecer a Deus. Falei, gente, eu estou indo. Uma coisa assim, foi uma mudança de mentalidade, que eu cheguei e falei, gente, eu vou para o hospital agora, mas eu tenho que dar graças a Deus porque eu estou podendo comer, que você está aqui, vocês estão aqui. Foram, gente, as orações da bondade de Deus por ter me alcançado ali e restaurado essa alegria. Eu entrei às 10 horas no hospital e minha irmã estava abatida, né? A minha irmã, e a enfermeira voltou e falou assim, quem vai fazer a cirurgia? É a Jussara. Eu falei, leva tudo, que eu não quero comer a comida do hospital e tal, tal. E naquela noite, a última refeição que eu pedi comer era a comida mais gostosa que tinha. Os enfermeiros eram como se fossem anjos estivessem. Na hora de fazer a cirurgia, eu falei, se eu não acordar aqui, eu sei onde eu estarei. Eu estarei com Cristo. Sabe? Mas se ele não quiser, eu estarei com ele. E naquele momento, eu senti um renovo de Cristo, não porque certeza da salvação, isso eu tinha, de pecado, eu sempre tive isso, mas aquele momento eu quero falar para os irmãos que na caminhada cristã, a misericórdia de Deus, a bondade, são coisas que me perseguem todos os dias, segunda a segunda, porque eu, mesmo querendo fazer a vontade dele, eu me defronto querendo a vontade de Jaqueline querendo sobrepor a vontade de Deus. E eu me lembro que eu olhava para aquele corte na minha barriga de depender de Cristo. Todas as vezes que Jaqueline estiver querendo fazer a vontade dela, que Cristo, de Deus, para que a vontade dele prevaleça na minha vida. Irmãos, eu era uma cristã convertida tola, tola. Não tinha sabedoria, e confesso para você que essa é uma vontade que eu tenho de buscar sempre a sabedoria de Deus, embora senti que fiz muita coisa errada, eu tive que trabalhar isso, eu fiz um aconselhamento, que sendo cristã, mas da graça de Deus, como ela me alcança, e saber que Ele perdoa os pecados, e que vida que não foram de acordo, eu não fiz pensando em fazer a vontade dele, a minha
eles têm tudo isso coopere para que eu pareça mais com ele. Eu não posso deixar aqui de falar da bondade de episódios na minha vida e vejo como que ele contribuiu, que ele fez com que isso aí pudesse fazer com que eu me tornasse mais parecida com ele, tá? Outra coisa, irmãos, no câncer, essas dificuldades anos depois, ao me casar, eu enfrentei momentos dificílimos no meu casamento. Eu quero aqui fazer um primeira igreja presbiteriana, aos pastores que estiveram nos aconselhando, tá? Presbíteros, ao Maia Marise, que em 2008, eu me casei em 2007, eu pude conhecer a Marise, eu ligar, lavorava, a gente tem que ter mentores espirituais, mães, embora eu seja até mais velha do que ela, mas mãe na fé, que ela fazia eu ver que as coisas que me aconteciam, ela me aconselhava forma esperançosa, buscar sabedoria. Eu me lembro da Beth uma vez que eu falei uma coisa, ela foi, Jacques, você tem que buscar sabedoria, muito independente. No meu casamento, eu não fiz o voto de ser aquele negócio, eu fiz uma oração. Eu não quero fazer um voto. O que eu quero? Eu falei assim, Deus, me dê sabedoria para eu viver a vida no casamento de acordo com a tua vontade. E eu reconheço, Nádia, brigava com Cláudia, não dava testemunho de cristã, porque eu queria... Jaqueline, Cláudio com gênio, muito difícil. Jaqueline, deixa eu te interromper. Desculpa, mas deixa eu te explicar. Eu acho que nós vamos aproveitar para falar de uma outra vez de novo, porque nós não estamos conseguindo entender, a internet está cortando direto, sabe? Tem mais ou menos vários minutos aí, a gente está... O que acontece? Como está com problema na internet, ele atrasa o som e depois fala rapidinho, interrompe de novo, aí corta um pedaço que você já falou. Então, foi difícil demais da gente acompanhar até aqui. Nós entendemos algumas coisas, e foi muito importante e proveitoso aí, né? A gente entendeu algumas coisas do que você falou. Mas eu vou fazer o seguinte, Jaqueline, se você não se importar, na próxima lição, é o Esma e a Beth que vão dar, mas acho que eles vão tratar também. A gente separa uns 5 a 10 minutos e a gente aproveita de novo para você contar. Agora, se você quiser aí tentar em 30 segundos, aí, mas eu acho que você não vai conseguir, porque está interrompendo demais. Só fechar o que você falou. Você está ouvindo a gente bem? Então, eu vou fechar em outra ocasião. Super bem. Domingo que vem, tá, Jaqueline? O problema é na sua internet aí mesmo, com certeza. Muito bem. Domingo que vem, Jaque. Domingo que vem, a gente vai com o seu testemunho, tá? Ok. Nós vamos deixar o seu tempo aqui. Ok. Viu, Jaqueline? Desculpa, mas realmente tá travando assim, dá umas paradas, a gente não ouve nada, fica alguns segundos parado, para você ter uma ideia. Tá assim, viu? Tá bom, tranquilo. Olha, mas eu vou lembrar de um versículo, me lembrou de um versículo, o que você estava falando, né? E aí eu vou aproveitar o seu testemunho para chamar a atenção para os irmãos do seguinte, aquilo que a gente tem aprendido, né, queridos, que tem alguns elementos, né, algumas coisas que são de todos nós, né, do trabalho de Deus em todos nós, e que são essenciais, né? De Deus mesmo trabalhando em nós. Mas tem coisas que são idiosincráticas, né? Específicas de cada um, da vida de cada um. E assim, é impressionante como que Deus trabalha com cada um na sua situação de vida, naquilo que aquela pessoa precisa ouvir, precisa ser alcançada, né? E como que Deus dá uma ênfase de uma maneira tão especial e nos alcança, onde a gente está, né? É isso que Deus faz com a gente. E não é uma vez e ponto final, não, né? Ao longo da nossa vida, Deus vai trabalhando assim conosco. E assim como a gente precisa de todas as escrituras para a gente ter um conhecimento, né?
saudável do caráter maravilhoso de Deus que se revela, né, vai se revelando ao longo das histórias que são contadas, ao longo dos conceitos, dos preceitos, dos ensinamentos que são dados nas cartas, nos evangelhos e tudo mais. Também a gente, na nossa vida, nós vamos experimentando e aprendendo de Deus, Deus vai se revelando a nós, né, ao longo das situações e das coisas, das falas que ele traz para a gente, né? Coisa maravilhosa, a nossa vida de Deus nos santificando, Deus trabalhando em nós, né? A nossa vida é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Graças a Deus, esse é um texto, né? A gente até tinha uma música antigamente, a gente cantava lá na igreja. Então, irmãos, vamos voltar então para o caso do Charles, tá? Que é um caso hipotético, como a gente falou, né? Que está aqui nesse livro, Como Acontece a Santificação, lá no capítulo 9. São 9h43, eu vou muito rapidamente falar do caso dele aqui para a gente ir para o final, tá? Vou ler aqui. O relato de Charles. Recentemente, tenho voltado com relativa frequência para o Salmo 119:86. Diz assim o Salmo 119:86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Imediatamente, esse versículo me diz que há algo completamente e sempre confiável, especialmente nas experiências recentes de ter sido alvo do pecado de outras pessoas, porque é confiança, fofoca e traição. Agarro-me à verdade. Ô, gente, alguém está com som. Se o Rafael puder me ajudar, Rafael, não sei se você consegue tirar o som aí, para a gente ficar só o meu, para a gente andar mais rápido, por favor. Desculpa, gente, perdi aqui. Agarro-me à verdade de que Deus sempre é confiável, e o que ele diz a mim é confiável. Ele me ajuda a confiar de novo. Quando digo, ajuda-me, sei que estou conversando com meu pai, mesmo quando me vejo no processo de enfrentar a quebra de confiança nas pessoas que me machucaram, que nem pensam que existe um problema, que nem pensam em tentar resolvê-lo. É como se eu estivesse lidando com uma máscara. Todos parecem evitar o que aconteceu. Quando tento trazer o problema à tona, eu sou visto como problema, porque quero dar nome ao que ocorreu e resolver, e não apenas fingir. É muito difícil perdoar nessa situação. É fácil resmungar interiormente, ser flagrado em minhas emoções sombrias, cáusticas, assistir ao replay do que aconteceu, ficar amargurado e paranoico em volta do meu grupo de amigos. Algumas vezes apenas guardo tudo para mim e navego na web, nos sites de carros esportivos, de aventuras de ecoturismo. Nutro uma nova simpatia pela razão pela qual alguém possa apenas deixar a igreja e se tornar um alcoólatra. Mas Jesus me chama para perdoar, a partir do coração. Marcos 11:25, aquele texto que fala, né, que se você vai orar a Deus e tem alguma coisa contra o irmão, você perdoar primeiro, né? Então, Marcos 11:25 é aberto, em seguida é fechado. Esse é um dos mandamentos fiéis de Deus. Eu sei que é para lá que eu devo ir, se for para eu sair dessa situação como uma pessoa produtiva e não destrutiva, ou até mesmo autodestrutiva. Eu estou chegando lá. Deus é fiel, Deus é fiel. Jesus me perdoa verdadeiramente quando passo por dificuldades. Ao confessar minha amargura e murmuração, ele realmente me ajuda. Eu preciso que ele esclareça minha mente para que eu defina o que preciso fazer em seguida. E assim eu possa fazer da maneira certa e não apenas emaranhar mais ainda as coisas. Irmãos, eu vou compartilhar aqui, então, a minha janelinha para que a gente possa prosseguir. Deixa eu tentar lá, apresentar agora a tela inteira. Eu vou compartilhar tudo, que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, hoje a gente está na segunda parte da história de Charles, né? Acabei de passar a história dele, né? Que é um rapaz solteiro, com um pouco mais de 30 anos, um membro ativo e bem educado da igreja, né? Uma igreja americano-asiática, um programador de computadores, né? E aí a história dele, a gente viu, relata maus tratos verbais por uma outra pessoa, que é algo comum, né? Numa conversa ele contou
para o pastor depois que ele tinha um amigo antigo, um confidente, fidedigno, que traiu a sua confiança. Ele revelou para os outros amigos uma confidência delicada, alguma coisa que não podia falar. E isso trouxe depreciação de Charles aos olhos do seu círculo de amigo em comum. Ele virou alvo de chacota, né, de gozação dos colegas. Charles, no seu relato, ele citou o Salmo 119, 86, que é uma passagem bíblica que não é exatamente, não bate exatamente com os fatos, mas se aproxima de forma adequada e relevante para a vida dele. Por isso Deus falou tanto ao seu coração através desse texto, que diz assim: são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem, né? As pessoas me perseguem injustamente. Ajuda-me, ó Deus. Então, ali nesse texto está dizendo que mentiras, né? As mentiras dos inimigos são instrumentos do inimigo, né? Para perseguir a vida dele. E são inimigos não só dele, mas também de Deus. E, né, como ele diz ali, pessoas perseguem, né? Pessoas que não merecem a confiança dele, os ameaçam de morte e destruição, né? Aqui, no caso, é literal, né, no texto bíblico. No caso dele, na situação de Charles, ele tem um sentimento, né, metafórico de ameaça, né, que é o distanciamento devastador nas relações sociais que foi provocado pelo que aconteceu. Ele sente intensa dor e perplexidade pela sua confiança que foi traída. É muito triste a gente ser traído por alguém que a gente ama, né? Ofensa vinda de um inimigo, né? Não foi de um inimigo, é de um irmão em Cristo, que o tratou como inimigo e o desconsiderou depois. Né? Isso está trazendo muita dor ao coração dele. E é interessante a gente perceber que a mentira ela pode vir de uma declaração factual. Né? O que foi dito aos amigos da vida dele não era mentira propriamente, mas uma verdade dita de forma maliciosa, né? Ou mesmo até parte da verdade dita com intenção maldosa, maliciosa, é uma falsidade. Né? Então, muito grave a gente perceber isso. Oi, desculpa. Seu vídeo está fechado? É proposital? É porque eu gosto de ficar vendo vocês falando. A Joia Deis, desculpa, obrigado por você dar o toque. Eu tinha fechado para tentar melhorar na hora que a Jaqueline estava falando, às vezes melhora a transmissão. E eu esqueci de ligar. Obrigado, Deis. Então, irmãos, voltando, né? Então, tudo isso faz parte da situação dele. E uma luta interna, a gente viu isso também, né? Que no versículo está apenas implícito, né? Mas o salmista, assim como Charles, é alvo do pecado de outro. Isso traz angústia, aflição, uma tentação de ressentir o pecado. Ele contou, né? Que às vezes ficava voltando, até dando um replay em tudo que aconteceu, e uma necessidade de ajuda, né? Tudo isso é evidente na experiência humana universal, né? E no clamor bíblico por auxílio, que no livro de Salmos a gente vê sempre, nessa necessidade da ajuda de Deus, por causa da nossa angústia, aflição e tentação até de a gente ficar ressentindo o pecado, né? Amargurado com o pecado, por ser alvo do pecado de outros. E aí o texto diz assim: eles me perseguem injustamente. E lá na mente, no coração de Charles, a gente percebe, né? Ele dizendo: e eu me sinto ameaçado, oprimido, ferido, frustrado em todos os meus esforços, infeliz, e eu sou tentado a ficar irado, temeroso, esquivo e desconfiado. E aí o salmo, né? Assim como o salmista, ele diz também, Charles, ajuda-me. Ele fala no seu relato que ele sabe que está falando com seu pai, né? E que verdadeiramente ele está buscando ajuda em quem pode ajudar e quem ouve. Então, gente, é importante aqui a gente frisar, né? Como a gente frisou no caso de Charles, que males vêm sobre nós e males vêm de dentro de nós. Então, o problema não é só o que foi feito contra Charles, o pecado que o atingiu de outros, mas o pecado do próprio coração de Charles, né? Tudo aquilo de ruim que brota do coração enganoso, desesperadamente corrupto de Charles, que precisa do socorro de Deus. Então, maus tratos ocasionam muitas tentações. Nós precisamos do auxílio de Deus. Muito bem. E, finalmente, a gente fechou vendo que Deus estava fazendo uma transformação horizontal na vida dele. Desculpa, aqui não é horizontal, não é vertical. Tá, o slide está errado, desculpa. É uma transformação vertical, né, da relação vertical da gente com Deus. No caso de Charles com Deus.
E percebemos que o Senhor não conta tudo em um momento único, né? Nós até citamos, no caso do ladrão na cruz, que pediu a Cristo, né, que o salvasse de maneira que, né, o levasse para o céu. Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Ele teve ali um momento em que Jesus se revelou a ele como o Filho de Deus, o Salvador, e isso foi suficiente para a sua salvação. Mas não é o que acontece conosco, né? Vários aspectos da pessoa de Deus, dos seus propósitos, do caráter do Senhor, da sua vontade, das suas promessas e as suas ações aparecem em diversas porções das Escrituras, sempre oportunos, sempre adequados às complexidades, às particularidades, às perplexidades das escolhas existenciais de cada um em particular, ou até de grupos de pessoas, né? E isso acontece na vida também, não só lá nos relatos das Escrituras, mas na nossa vida. Deus, de fé em fé, de glória em glória, né, brilha cada vez mais na nossa vida. Então, olha só, assim como aconteceu com Charles, nós aprendemos no Salmo 119, 86, nesse versículo, as palavras de orientação recebidas da parte de Deus são verdadeiras e fiéis, né? Os mandamentos do Senhor são verdadeiros. E Deus é o nosso ajudador, é o ajudador por excelência, a quem os necessitados podem clamar, podem pedir socorro. Então, na história de Charles, nós percebemos claramente a aplicação da palavra de Deus, né, leva a um encontro com Deus e uma transformação da vida, da ética, né, das decisões, da direção de vida de Charles. Agora, como que isso aconteceu na vida de Charles? É claro, a partir da revelação óbvia do texto, né, do entendimento, da compreensão até da gramatical do texto, mas muito mais do que isso, né? Deus usou, né, como que ecos, confluências de tudo aquilo que veio acontecendo e que ele já aprendeu, alusões vindas da história bíblica como um todo, né, esse contexto mais amplo é que moldou a percepção de Charles desse versículo. Olha só, ele citando esse versículo, ele falou, o ajuda-me era pro auxílio do Pai. Onde ele aprendeu isso? Não foi nesse versículo, mas foi em toda a revelação bíblica. Ele falou da obra de Cristo, aquilo que Cristo fez por ele. Ele falou do perdão de pecado, da certeza que ele tem dos perdão de pecado. O texto não fala nada disso, mas tudo isso coube, né, ao ele ser trabalhado por Deus naquele versículo, porque todos esses dons, né, afluem dessa verdade de Deus sobre a ajuda do Senhor e sobre a veracidade, a fidelidade dos seus mandamentos. O mandamento de Marcos 11, 25, né, de perdoar aquele que ofendeu, e também essa colocação que ele fez, né, da importância de ser um ser humano construtivo, né, e não sair destrutivo e destruído dessa situação que ele viveu. Tá bom, gente? Bom, isso é que a gente viu até aqui. Tínhamos visto, né? Agora, nós vamos para... Não, desculpa, não terminei, não. Ainda na transformação vertical, aqui eu coloquei errado no slide, por engano, nós vimos também, fechando agora, que a palavra de Deus anexa promessas a mandamentos e mandamentos a promessas. Estão lembrados? Quando Deus nos promete alguma coisa, ele nos manda obedecê-lo. Quando Deus nos manda obedecer, ele traz as suas promessas, né, junto. A todo direito corresponde um dever. Aí na linha jurídica. Então, Deus dá graça sobre graça, né? Aquela figura das ondas, que é uma onda bate, aí vem uma outra em seguida, é abundância da parte de Deus, a sua graça. Ele nos chama a conhecê-lo e nos tornarmos como ele é. Efésios 5, 1 e 2, né? Aquele texto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, assim como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. As verdades que ecoam no contexto da história de Charles unem razões confiáveis aos mandamentos, que também são confiáveis da parte de Deus. Então, lá Deus nos ensina, na sua palavra, e Charles experimentou isso, que a gente deve, ou que Charles deve perdoar, como foi perdoado. Então, o mandamento é o perdão. Mas olha só, qual que é a promessa de Deus? Olha, você tem o perdão da minha parte, né? Charles é chamado por Deus a se refugiar em Deus, que é a sua rocha, que é o seu pastor. É nele que ele deve se refugiar, o seu lugar seguro. Deus promete ser o seu lugar seguro. Charles é chamado por Deus a ser um imitador de Deus e andar em amor.
Mas como? Firmado em quê? No que Cristo fez por nós, Cristo nos amou e se deu, né, como um cordeiro, uma oferta agradável a Deus. Então, gente, todo indicativo, que são as verdades sobre Deus e da parte de Deus, emoldura esse indicativo, né? Emoldura e direciona o imperativo, que é a nossa resposta a Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele faz em nós. A fé trabalha por meio do amor. A confiança gera obediência para Deus. Então, os problemas e lutas que enfrentamos, eles vêm junto com a revelação de quem Deus é. E é o que Charles experimentou. Charles se voltou do mundo de pecado e morte para o Deus da graça e da vida. E ainda está se voltando, né? Uma mudança continua ocorrendo na vida de Charles, né? Como ele vai relatando ali, e ela se repete, não é única e final, né? Ele continua a envolver, o Charles, né? No relato dele, ele continua a envolver a situação em curso na luz do poder do Senhor. Quando a gente vê lá o que ele está falando, a gente pode ouvir claramente a fé trabalhando em todo o seu relato, né? Ele dizendo como que ele está tratando isso, que ainda não foi resolvido, né? Naquele relato ali, né? Ele não tinha terminado, Deus não tinha terminado a obra em relação ao problema dele com seus amigos. Muito bem, então agora sim nós vamos falar sobre a transformação horizontal que Deus está fazendo na vida de Charles nessa situação. Primeira coisa que a gente tem que destacar é o perdão, tá? Deus está trabalhando na vida de Charles o perdão atitudinal, uma postura, uma atitude de perdão, uma pré-condição para ele abordar de forma construtiva a outra pessoa, tá? Mateus 6, de 9 a 15, queridos, é a oração dominical. E lá, assim, sendo bem resumido até pelo nosso tempo, eu sei que essa oração todos conhecem, peço que depois vocês leiam. Lá a gente ora, foi ensinado por Jesus a orar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem até a parábola logo em seguida, né, que fala do credor incompassivo. Não há espaço para a gente não perdoar ninguém por nada. Perdão é uma atitude do nosso coração. Né? Nada que o outro faça contra mim é maior do que o que eu fiz contra Deus. Exato. Então, nós precisamos dessa atitude de perdão. Deus está trabalhando nisso na vida de Charles. E olha a dor que Charles sentiu em relação à sua traição, né, por parte do seu amigo. E Marcos 11, 25, eu separei aqui já, fica mais fácil para a gente ler. Está aqui, gente. Ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, gente, como Jesus está frisando aqui, né, em Marcos 11, 25, é uma situação essencial para a nossa comunhão com Deus. Não dá para chegar diante de Deus, né, para adorar, para orar, para louvar, se nós não temos uma postura, uma atitude de perdão para com aqueles que nos ofenderam. E o perdão negociado, o que é isso? É não só a atitude particular de perdão, mas também eu ir atrás do outro. É a reconciliação, né? Nós somos chamados a sermos reconciliadores, a sermos agentes da paz, pacificadores, né? Uma das bem-aventuranças, lá em Mateus 5, versículo, se não me engano, 9, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá? Nós vamos ser reconhecidos como filhos, né, do nosso Pai, porque nós buscamos a paz. Então, Mateus 18, 25, eu pus aqui também, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, esse compromisso de amor que nós temos, de ir atrás do nosso irmão, com todo o amor. Tem aquele texto também que fala, né, da gente tirar a trave do nosso olho e então, vendo, a gente vai poder ter condição de ajudar a tirar o cisco no olho do nosso irmão. Né? Então, nós temos esse compromisso de amor, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para socorrer também os nossos irmãos nos seus pecados. Lucas 17, 3 e 4 diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, esse texto aqui chama atenção, né? Fala, não vou mais insistir com fulano, não,
né? Poxa, já quantas vezes eu conversei com ele e tal, ele já falou e tal, esse cara não tem jeito, não. Não é assim, né? Jesus, inclusive, diz 70 vezes 7, não é para sair botando o caderninho lá e contando, tá, na chegar a 490, resolveu, né? Certamente não é isso, né? Mas pelos números ali, né, símbolos de perfeição, é para esquecer, é para perdoar, assim como Jesus faz conosco, né? Esse é o nosso modelo que a gente deve seguir. Jó, então a primeira coisa importante demais da gente frisar aqui é que Deus está trabalhando o perdão na vida de Charles. Nós vamos considerar mais 4 coisas. Primeiro, Charles está mudando, mas Deus não acabou a obra no coração de Charles, tá? A renovação das nossas vidas, ela não ocorre num esquema de perfeição ideal ou ética, né? Então nós alcançamos um nível tal que aí agora a gente vai ajustando tudo à nossa volta. Não é assim, não é assim, né? E nem mesmo um aprimoramento, por meio de um aprimoramento moral próprio, né? Não é fundamentado em nós, né? Ainda que aquilo que nós alcançamos em Cristo, aquilo que Ele fez por nós e em nós, nós não podemos deixar, né? De jeito nenhum, né? Mas a gente não se apoia no que somos, no que temos, no que fizemos, a gente se apoia naquilo que é rocha, que é aquilo que Cristo fez por nós, né? No seu sacrifício perfeito na cruz, na sua vitória sobre a morte, na sua ressurreição de entre os mortos, que é a fonte inequívoca, estou usando uma palavra que ontem o pastor usou muito, né? Da nossa segurança, da nossa esperança, da nossa certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia da volta de Jesus. Então não é propriamente também de uma serenidade feliz, né? Eu sou, como é que fala, intocável, inatingível, definitivamente, né? Então Charles está mudando, mas olha, ainda não acabou, tá? O processo ainda está em curso, muita coisa boa já aconteceu, motivo de alegria, mas o resultado, irmãos, continua indeterminado naquela situação que ele está vivendo lá. Há uma expectativa. Será que os pacificadores da igreja de Charles vão semear a paz ali, para a glória de Deus? Como que o antigo amigo vai responder a tudo o que está acontecendo, né? A Charles ir atrás dele, conversar com ele. Como que o ciclo maior de amigos vai responder a tudo isso? Eles vão perceber o seu pecado, vão se arrepender. E se a situação continuar sem solução? Os líderes da igreja se envolverão de uma forma útil? E quanto a Charles? Ele prosseguirá na luz? Vai continuar perseverando? Ou ele vai regredir para um coração amargurado, para a autopiedade, fugir para a sua fantasia lá com seus carrinhos e tal, seus carros, né, na internet e tal? A vida, queridos, é um experimento santo. Deus está trabalhando na nossa vida, Ele conhece os nossos corações, as peculiaridades, as particularidades de cada um de nós. E Ele vai dirigindo a nossa história. A gente sabe que, ao final, a graça e a bondade de Deus vão prevalecer, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Mas a resolução dessa situação específica de Charles ainda está indefinida. Segundo ponto, Charles sente-se sozinho em sua igreja. Ele contou para o pastor lá, tá? Ele está se sentindo sozinho e tal, que é uma coisa comum de quem está sofrendo, né? Mas olha, ele não está sozinho. Irmãos, Deus nos socorre e, via de regra, Ele usa pessoas, né, que muitas vezes a gente nem está sabendo, que estão orando por nós, que estão nos sustentando, pessoas que Ele coloca para conversar conosco. Na igreja, a palavra de Deus nos ensina claramente que nós somos membros uns dos outros e Deus nos usa para socorrer uns aos outros. Pela sabedoria da palavra de Deus. Não é porque eu sou mais experiente, porque eu já vivi isso, ou eu já estudei aquilo. Não. O que eu tenho para passar para você é a sabedoria da palavra de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra e que eu tenho experimentado na minha vida pela graça de Deus. Então, ele está sendo ajudado efetivamente por outros homens. O pastor o ajudou a perceber isso, ainda que em contatos esporádicos. Pessoas em quem ele confia. O pastor da igreja que ele frequentava antes, o pastor da igreja atual parece que não estava tendo muito acesso a isso. Mas o pastor anterior, amigo que ele tinha da ABU, tinha um amigo dele lá, da ABU americana, né, Aliança Bíblica Universitária, que estava com ele. Essas pessoas, né,
essas pessoas colocadas na vida dele o ajudavam a manter-se centrado nos propósitos do Senhor, né? E esses amigos têm mostrado em meio aos conflitos que são dignos de confiança, tá? Pelo cuidado que os dois tinham com ele, a confidencialidade, né? Guardavam um segredo daquilo que não podia ser passado para frente, a sua sinceridade, seu amor sincero, verdadeiro, íntegro, a constância em oração, tudo isso era socorro de Deus na vida de Charles. Ele não estava percebendo, não. Estava se sentindo meio sozinho. Terceiro, Charles precisava, que é importante da gente perceber, Charles precisa, né, na situação dele lá, ou precisava na situação dele, ir além de uma posição cristã ponderada a respeito do que fazer. E isso é muito impactante para mim também, irmãos. Às vezes a gente tem um esforço enorme em chegar a essa posição cristã ponderada, ética, correta, qual que é o procedimento, né, que Deus espera de mim. Isso é muito importante, irmãos, mas isso não é tudo. Isso talvez seja a base para onde Deus quer me levar. A cura de nossas almas normalmente envolve um tipo de julgamento ético diferente da análise do julgamento pertencente a casos éticos despersonalizados e dilemas morais, de um modo geral. Tá? A maioria dos discursos éticos ela é topicalizada, né? E ela não tem essa transversalidade, né? Então a gente fala às vezes sobre o aborto, a gente fala sobre definição de casamento, homossexualidade, guerra santa, base para divórcio, base para uma decisão médica, né? Mas só eventualmente os problemas pessoais e os cuidados pastorais cotidianos são efetivamente alcançados nessas discussões, tá? Nem na análise das questões imediatamente pertinentes ao caso de Charles a gente chega nisso. Se a gente simplesmente perguntar assim, como que um cristão deve reagir à violação de confiança por um irmão? Imagina a gente fazer uma discussão aqui e chegar lá um parágrafo que defina: quando o seu irmão fizer alguma coisa contra você, vá só você contra ele, converse, se ele não te ouvir, você... Né? Às vezes a gente fala isso com outras palavras. Né? Quando e como é correto uma igreja intervir para ajudar? Não, a igreja para intervir, ajudar, fazer uma reconciliação, para pronunciar, se defender, disciplinar, tem que fazer... Bom, isso, gente, é a base. É importante, sem dúvida que é importante, é fundamental, como nós vimos, né? Mas os julgamentos éticos, tópicos, emolduram a cura das almas, mas não levam consigo o processo. O processo é uma coisa de Deus. E como a gente tem visto, Deus não nos dá os seus dons para que a gente não precise mais dele, a gente viva por nós mesmos. Definitivamente, uma das coisas que Deus faz conosco a cada dia é nos mostrar o quanto nós dependemos dele. E que o nosso verdadeiro descanso, a nossa alma descansa na dependência daquele que pode todas as coisas, daquele que nos conhece, que nos ama com um amor que vai além da nossa compreensão, mas que nos atinge e que nos satisfaz. Tem uma frase de Martinho Lutero que é muito joia. Eu quis colocar aqui, que o autor cita, que diz assim: portanto, essa vida não é justiça, mas crescimento em justiça. Não é saúde, mas cura. Não é ser, mas tornar-se. Não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo em direção a isso. O processo ainda não está completo, está em curso. Esse não é o fim, mas o caminho. Nem tudo brilha em glória, mas tudo está sendo purificado. Então, a nossa vida cristã é um caminhar junto com Deus. Não é um chegamos e ponto final, né? É um caminhar. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Então, gente, a posição cristã, ela define certo, errado, em que condições, alvos, limites, tudo com relativo rigor. Mas o processo de Deus é uma luta, é uma guerra, em meio a muitas variáveis, contingências diversas, muitas incertezas. Charles está vivendo nesse momento que ele está contando aí muitas incertezas, muitas. E ele precisa mesmo da segurança, né, da verdade, da palavra de Deus. Quarto ponto, para fechar, gente, há uma conexão entre os vários fatores na vida de Charles. A gente tem visto isso, né? Tudo Deus vai usando, cooperando para o seu bem, que é formar no caráter de Charles, na mente de Charles, a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Grande parte dos conselhos típicos e comuns que a gente ouve quando as pessoas estão
em problemas, deixam de lado os pormenores da história da vida real. E aí não fazem sentido para a situação da pessoa, tá? Olha só. Vamos ver alguns aqui. Eles se limitam a exortações, muitas vezes, exortações doutrinárias, moralistas, pietistas ou até terapêuticas, tá? Então tem gente que fala assim, olha, entregue seus problemas a Jesus. Você está precisando entregar seus problemas para Jesus. Ou então, olha, procura aconselhamento. Ou lembre-se da soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ou ainda, olha, tome remédios. Você precisa contar com a bênção de Deus na vocação dos médicos e tudo que foi descoberto. É isso que você precisa. Ou então, olha, declare que você é o filho do rei. Envolva-se em um pequeno grupo de crescimento espiritual. É isso que você está precisando, de acompanhamento. Reflita sobre como usa a família, como Deus usa... Desculpa. Reflita sobre como a sua família, né, usa a sua família afetou você. Família sua é que é a razão de tudo que você está vivendo. Participe dos meios de graça. Tenha uma experiência no monte. Ah, você não foi no monte ainda? Ah, isso está faltando na sua vida cristã. Ou então, desfrute de um relacionamento de prestação de contas. Você precisa de alguém que te ajude ali a prestar contas, para você deixar esse ou aquele pecado. Troque de igreja e faça novos amigos. É isso que você está precisando. Muda de igreja que resolve tudo. Ou ainda, expulse o demônio da amargura. O demônio da amargura está infernizando a sua vida. Ou então, conte as suas bênçãos. Conta as bênçãos. Esquece do resto. Conta só as bênçãos. Outro conselho, arrependa-se da amargura e ame o seu inimigo. Outro, vá até a pessoa e, se ela não ouvir, leve um ou dois outros com você. É assim que resolve. Ou por último, um que até o autor, né, Rick, ele fala, esse é o que eu inventei. Faça a oração de Ezer, ajuda-me. Com o Salmo 119, 86. Todos os dias, faça isso. Isso é o segredo da vitória. Se você repetir, bênçãos, janelas do céu vão se abrir. Ele fala até rindo, né, que foi ele que inventou isso aí. Então, gente, desses conselhos bíblicos, alguns contribuiriam bastante, tá? Como parte de um todo mais abrangente e pessoal. Sem dúvida. Tem conselhos aí que são relevantes para a vida da gente. E outros são até sem sentido, inapropriados, mistificadores, enganadores até, tá? Mas nenhum desses conselhos capta o que realmente significa ajudar alguém. Simplesmente dizer isso, né? A realidade da ligação entre problemas externos, lutas internas, amigos sábios usados por Deus e o próprio Deus, que é o nosso pastor autorrevelador da sua vontade e da sua direção para a nossa vida. Nada disso, né, contempla, né, um sentimento que tem que haver no nosso coração pelo processo de viver como um cristão comum, né? Um cristão é um homem sob o cuidado de Cristo. Um pecador resgatado sob o cuidado de Cristo. A orientação de um ser humano nunca vem por meio de respostas de conveniência ou soluções instantâneas. É um processo de Deus trabalhando conosco. Então, concluindo, eu queria colocar aqui alguns textos para nós. O primeiro deles é o seguinte, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, não censura ninguém, né, por causa disso, e ser-lhe-á concedido. No testemunho da Jaqueline, né, uma das coisas que ela falou foi que ela prometeu que ela ia pedir a Deus sabedoria para viver a vida no seu casamento. Isso é o que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Nossa vida. Tiago 3,17 é o livro da sabedoria no Novo Testamento, né, irmãos? Assim, brincando com isso. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica e indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. E Hebreus 2,18 diz assim, naquilo que ele mesmo sofrendo, falando a respeito de Cristo e do seu sofrimento por nós, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo se identificou conosco, ele se tornou homem e sofreu, inclusive, as tentações. Sofreu todo tipo de sofrimento que um ser humano pode sofrer. Jesus sofreu. Então, ele sabe o que é padecer. Ele se identifica conosco. Quando nós choramos, né, diante de Cristo,
ele tem plenas condições de saber o que nós estamos passando, e como ele é o Deus Todo-Poderoso, ele pode nos socorrer plenamente, nos satisfazer. O Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Levar Deus a sério, tudo o que ele nos ensina, e a sua pessoa santa, é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam o temor de Deus. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. E eu vou deixar de para casa para os irmãos Colossenses 3, de 12 a 17. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus, eu até coloquei ele aqui, mas eu queria que os irmãos em casa, hoje à tarde, separassem um tempinho e lessem Colossenses 3, 12 e 17. O 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, queridos, olha só. Quem sou eu? Quem sou eu? Está aí no versículo 12. Eu sou eleito do Senhor, santo e amado. Deus olha para nós e fala assim: você é o meu filho, santo, eleito, amado. E o que eu quero para você é... Aí ele vai falar. Então, que Deus edifique a nossa vida com esse texto, que Deus aplique, né? Hoje à tarde eu peço aos irmãos que leiam, que aproveitem, né? Quem tem essa possibilidade de compartilhar também desse texto com alguém em casa, que Deus possa abençoar cada um de nós. Nós temos muitos motivos, né, gente, de gratidão, de louvor, e também para colocar a nossa ansiedade diante de Deus, né? Coisas que nos preocupam, que assaltam o nosso coração. Não vamos nos esquecer, né? Nós temos que correr para Deus e não de Deus. Deise quer falar, Deise, apesar do horário estar muito... Eu só vou falar uma coisa. É a graça do Senhor que realmente nos basta e que nos abençoa nos processos. Quando eu divorciei, o processo da igreja foi: vocês nunca tiveram um casamento mesmo? Então, esse divórcio é simplesmente consequência de que vocês nunca tiveram casamento. O meu processo foi 10 anos de sofrimento por um divórcio. E eu vi que Deus cuidou nesses 10 anos de uma cura. E então eu vejo assim que você falou de divórcio, às vezes vem com respostas prontas para a gente. Então, às vezes você vai à liderança, a liderança tem uma resposta pronta. Para que você está sofrendo? Isso nunca foi um casamento. Aí vem Deus, no tempo dele, que seja 10 anos, que seja menos, que seja... E vai trabalhando a cura de diversas formas. Então, eu vejo que a graça do Senhor nos basta. Não é isso? Amém. Independente da situação. Isso, Deise. A gente não vai ter tempo, claro, né, de conversar sobre essas questões mais específicas, mas é muito importante a gente perceber isso, sabe, irmãos? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus, no seu poder infinito, irmãos, e no seu amor imenso, na sua sabedoria, que é maravilhosa. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 11, né, ele entra assim, num estado que quem conheceu a mente do Senhor, Deus usa todas as coisas. E nós conhecermos a graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Só quem foi um pecador transformado por Deus, que experimenta o cuidado de Deus dia a dia, sabe o que é cantar essa maravilhosa graça e testemunhar dela. E nós queremos, né, ser parte desse processo na sua vida, viu, Deise? E assim como vocês precisam e podem ser parte nos nossos processos, porque cada um nós temos um compromisso de amor uns com os outros, né? Então, nós queremos dizer para vocês. Nós precisamos orar. Nós amamos você e queremos conversar com você, tá bom? Mas faz questão de dizer, estamos às ordens, viu, Deise? Mas nós vamos terminar, então, gente, com uma oração, agradecendo a Deus por esse privilégio, né, de sermos alvos do amor dele, por meio, inclusive, especialmente do corpo de Cristo, né, dos nossos irmãos, dos pastores,
né, que Deus prepara, vocaciona, chama e prepara para ser instrumentos nas mãos dele. Eu vou pedir a uma pessoa para orar, para a gente não demorar, que a gente já está apertado aí no tempo. Ô Wesley, ora pela gente, sua esposa deu testemunho, esposa da Fabrícia. Eu vou pedir o Wesley para orar por nós, encerrando nosso momento. Por favor, Wesley. Senhor Pai, obrigado, Senhor, por este domingo, dia que dedicamos a Ti, Senhor. Ó Senhor Deus, abençoe todos os casais aqui presentes, todas as famílias aqui representadas. Cure, Senhor, aqueles que estão enfermos, as pessoas especiais em nossas vidas que se encontram debilitadas, Senhor. Sabemos que a cura vem de Ti. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos colocou e faça com que ela frutifique dentro de nós. Perdoa as nossas falhas, nossas faltas. Abençoe este dia, que é um dia dedicado a Ti, Senhor. Faça com que possamos ter sabedoria e, ao votarmos, Senhor, abençoe aquelas pessoas que irão governar nossa cidade, dê a eles sabedoria e temor a Ti, Senhor. Cuide de nós. É o que nós lhe pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos queridos, Deus abençoe. Vou sair voando aqui, que senão não chega na igreja lá, viu? Isso, nós também. Beijo. Tchau, gente. Abraço a todos. Bom dia a todos. Beijo. Com Deus. Bom dia a todos. Fique com Deus. Jesus na causa.